Bom dia, começando novamente aqui, tivemos um problema. Vamos começar aí Hoje o tema gestão de processos. Vamos testar aqui o áudio. Tá normal o áudio para mim agora. Vamos testando aí, ver se está me ouvindo bem. Tranquilo. Está me vendo? Está ok? Ok. Então, vamos esperar o pessoal entrar. Beleza. A internet hoje está meio complicada, hein? Não é só a sua não, viu? Pelo jeito. A da Fabíola também estava ruim. Ver se a gente caminha aí. Está me ouvindo, né? Tranquilo. Aqui, para mim, tá normal. Tá, aparentemente, tudo ok. Visão, áudio. Aí, só que o povo parece que tá sofrendo aí para entrar. Deu certo agora. Estão me ouvindo? Sim. Eu Bom, estou te então, ouvindo, normal. estão me ouvindo agora? Está tudo bem? Eu estou te ouvindo. Só fechar a porta aqui, abrir. Bom, então vou recomeçar. A importância da gestão de processos dentro de qualquer empresa, ela é, de fato, algo que se de fato consegue entregar um produto ou um serviço de qualidade para o cliente. Imagina você tem um processo de venda. Vamos dar um exemplo aqui, a venda de um sorvete. Você vai na sorveteria e tem um processo a ser seguido. Se é daquele processo, você não consegue entregar o melhor sorvete para o cliente, né? Então, tudo que você precisa, tudo que você tem que fazer dentro de um negócio tem que ter processo. Estão me ouvindo? Ouvindo normal. Tranquilo. Então, tá bom. Então, tudo que você precisa fazer dentro de um negócio, você tem que ter uma rotina, você tem que estabelecer processo. E, para isso, a gestão de processos, também conhecida como BPO, que é a gestão de processos organizacionais, ela é fundamental. Então, ela é um conjunto de ações, de atividades e de práticas que visam o aperfeiçoamento contínuo dos processos de uma empresa, tá? E no mercado atual, você adotar essas boas práticas de gestão de processos, praticamente assim, é um pré-requisito para você se manter competitivo, porque à medida que o tempo passa, cada segmento de negócio hoje tem muito concorrente, né? A Fabíola talvez seja uma exceção aí, mas ela mesma deve conhecer alguma empresa que já faz o que ela faz. Se não conhece, à medida que ela começar a estabelecer o negócio dela, né, ela vai começar a ter concorrentes. E aí, obviamente, quem anda na frente na melhoria e no aperfeiçoamento contínuo de processos tem vantagem, tá? E aí vocês vão me dando feedback aí se estão me escutando, se está tudo bem, porque realmente a internet hoje está oscilando para todo mundo aí. Tá ok aqui. Beleza. Bom, então, se você não quer perder mercado, você precisa, enquanto gestor, se manter ativo, sair da zona de conforto e não ser resistente à renovação de práticas e métodos dentro do seu negócio. Então, você precisa eliminar a resistência a mudanças. Esse é o primeiro ponto que a gestão de processos nos incentiva a fazer, tá? Então, às vezes você tem uma forma de executar algum processo que você fala assim, não, eu sempre fiz assim, sempre funcionou e está tudo bem e eu não vou mexer nisso aqui, não. Ok, se você está tendo o resultado que você espera e esse resultado ele está tendo crescimento ao longo dos meses, dos anos,
ok, não muda o seu processo. Mas se o seu resultado chegou num momento, numa fase que ele estagnou, você precisa rever seu processo, né? Então, a implantação da gestão de processos numa empresa, ela precisa ser valorizada e, principalmente, desenvolvida para adequar as experiências que são adquiridas ao longo dos anos, mantendo a empresa atualizada todas as ferramentas de padronização de processos e, principalmente, de execução do serviço ou do produto que você faz, tá? Então, ela é uma ferramenta que vai fazer com que você seja conduzido a um novo momento, a se adaptar às novas realidades do seu negócio. Por isso que é fundamental você ter gestão de processos dentro da sua organização, tá? Bom, mas então a gestão ela precisa ser contínua, não é isso, Ale? Exatamente. Então você precisa entender os pontos positivos e os pontos negativos de todo o processo que você executa e relacionar tudo isso às realidades e aos objetivos da companhia, ao seu negócio. Então, se o William tem dentro do seu marketplace lá algumas etapas a serem seguidas, ele precisa estar adaptando as ferramentas para que o seu processo de atualização de software, de inclusão de novos parceiros, de novos fornecedores, sejam constantes, né? Então, você precisa, primeiro, a premissa. Eu não vou modificar nada de forma que não tenha uma razão clara e específica para isso. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender, tá? Então, eu não tenho que ficar procurando pelo em ovo, não. O processo ele precisa ser otimizado, aperfeiçoado e avançar em resultados, tá? Se você não tiver o objetivo de melhorar o seu resultado, não há por que mexer em processo. Esse é um outro aspecto que você precisa entender, tá? Necessidades e possibilidades que se apresentam para uma organização e se transformam o tempo todo. Então, você tem que acompanhar esse movimento. Qual o movimento, Ale? As necessidades e as possibilidades apresentadas. Então, o mercado muda o tempo todo. Então, para a gente entender tudo isso, nós vamos fazer uma jornada hoje aqui. Primeira coisa, a importância da gestão dos processos. Nós vamos passar por isso para vocês entenderem como implantar uma gestão de processos eficiente, as principais características da gestão de processos, as etapas da gestão de processos. Nós vamos desmistificar a diferença entre gestão por processos e gestão de processos. Então, nós vamos passar por isso também hoje. E nós vamos falar também dos benefícios da gestão de processos. E, por último, para encerrar a aula de hoje, as metodologias e abordagens da gestão de processos. Tá? Então, começando aí pela importância, eu já relacionei algumas coisas, tá? Mas uma coisa que a gente precisa entender, todo processo ele pode ser melhorado. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu preciso revisar constantemente os processos internos do meu negócio, tá? Então, entre exemplos aí que a gente pode dar de forma mais óbvia, é de produção vamos dar um exemplo aqui, de produção de um tijolo. Como é que é o processo de produzir um tijolo, né? O William trabalhou com construção civil, eu acho que ele entende melhor do que eu, mas existe um processo. Se você pegar ao longo do tempo, vamos lá, 10 anos atrás para hoje, você percebe que houve uma evolução do processo do tijolo para dar velocidade na entrega final, né? E reduzir o custo para que aumente a venda. Então, todo o processo ele tem etapas e a gente precisa seguir essas etapas, tá? Mas, para isso, há dezenas de pequenos processos. Então, dentro do seu negócio, você precisa entender, ter uma visão
de cada processo para que você chegue no objetivo final, tá bom? Até aqui está tudo bem? Estou indo rápido? Ale, Oi. como que você diferencia processo de atividade? Então, vamos lá. O processo, ele é uma cadeia de atividades com foco num objetivo final, beleza? Então, Peraí, Ale, peraí, desculpa. Vamos lá. Repete isso aí que eu gostei disso aí. O Tá. processo? Um processo, ele é uma cadeia ordenada, vou melhorar, uma ordenada e sequenciada de atividades com foco num objetivo final. Top, sequenciada. Ok? Ok, Então, show de bola. como que é o meu processo de venda? Por exemplo, processo de venda da minha camisa. Quando é que começa o processo de venda da minha camisa? O processo de venda de uma camisa, ele começa a partir do momento que eu confecciono uma camisa. Aí eu confecciono aquela camisa, então eu tenho que ver os insumos, os produtos, fazer o orçamento, a tinta que eu vou usar, quem vai costurar, a costureira que vai fechar. Eu tenho que precificar essas coisas, eu tenho que mensurar o tempo gasto na produção da camisa. Ali já começou o processo de venda. Depois da camisa pronta, paralelo, correndo em paralelo, eu tenho a parte de divulgação do meu produto, a composição do preço de venda, eu tenho a parte de entrega desse produto, eu tenho a parte de garantia, de oferecer garantia sobre o produto. Então, tudo isso são atividades que compõem um processo de venda. Por exemplo, tá? Óbvio que é bem mais composto do que isso, mas eu estou aqui falando rapidamente para vocês entenderem. Então, um processo ele é composto de várias atividades que podem ser sequenciais e ordenadas e em paralelo, para que você atinja um objetivo final, tá? Então, Ale, quando você fala várias atividades em paralelo para atingir o objetivo final, é interessante. Ao mesmo tempo, na verdade, então pode estar rolando, além de ter um processo com várias atividades, podem ao mesmo tempo ter vários processos rolando com várias atividades, né? Não. Aí é isso que eu estou falando. Vamos lá, vamos pegar o processo de venda. Um processo de venda, ele começa no momento em que eu sei quanto eu gasto para comprar o produto, para fazer o produto, tá? Então começa ali já, porque ali eu já vou ter o preço de custo. Qual é o meu custo? A partir disso eu tenho que ir para o departamento lá que mensura qual vai ser o preço de venda. Com base em tudo que eu estou gastando para confeccionar um produto, alguém tem que definir para mim, dentro da minha empresa, qual é o preço de venda. Então, já é um processo. Paralela a essa definição do preço de venda, tem a equipe do marketing desenhando as estratégias para vender aquela camisa. Paralela a isso, tem o pessoal da logística que já sabe que precisa desenhar o melhor processo de entrega para o cliente, um processo ágil, uma entrega rápida, em quantos dias, enfim. A logística já tem também um processo ligado, vamos dizer assim, atividades ligadas ao processo de venda. Então, ela, dentro da logística lá, ela desenvolveu também os seus processos para poder entregar para o cliente. Então, você tem processos e subprocessos, mas que todos são ligados em pequenas atividades. Eu consegui me fazer entender? Sim, agora eu entendi. Processo, subprocesso ligados a pequenas atividades para atingir um objetivo final. Alexandre, exatamente. Sim. No caso do processo de vendas, por exemplo, no meu caso, o processo ele inicia na captação do imóvel, em pegar a documentação do cliente, em fazer uma placa, em fazer um anúncio. Aí você pega o cliente, você vai mostrar. Isso também faz parte do processo, correto? Exatamente. Então, qual é o processo? Vender um apartamento. Aí você pega, o objetivo final é vender um apartamento. Quais são as atividades que compõem esse processo? Aí você tem captação do cliente,
levar o Do cliente imóvel para para vender. ter o imóvel, ter as fotos, levar o cliente para vender o imóvel, para mostrar para o cliente, dar opções para o cliente, identificar o perfil de imóvel para aquele específico cliente, analisar o poder de compra do cliente, no sentido de sondar o cliente. Qual o imóvel que o senhor deseja? Qual a faixa de preço? Você não faz essa pergunta? Por exemplo? Gente, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Não, faço sim. O primeiro passo é perguntar quantos quartos, até qual metragem, qual valor, qual localização, se serve em tal setor. Se a pessoa fala, "Olha, aproximadamente", é esse tipo de pergunta. Faz primeiro analisar o perfil certinho do cliente. E Exatamente. nem sempre o cliente fala a verdade em questão a isso. O cliente, às vezes, pode comprar um imóvel de 400, ele fala, não, eu quero um de 300, aí você vai chegando, enfim. Então, mas aí isso já é atividades que fazem parte do processo de venda. Você está fazendo a sondagem, já é uma etapa desse processo, né? Então, Ok. então todo o processo ele é composto de atividades, pequenas atividades ou médias atividades, não importa, para que você chegue no objetivo final. E melhorar e aperfeiçoar esse processo é o papel da gestão de processos. Existe até um cara dentro de uma empresa, um especialista nisso, né? Ele analisa todo o processo de negócio, ele tem o papel de analisar o processo do negócio e otimizar. Então, ele transita por todas as áreas da empresa e começa a fazer um estudo de quais são as atividades, os subprocessos, para que ele melhore o atendimento final, que é entregar para o cliente um produto e serviço com agilidade, qualidade, preço justo, enfim. Aí cada um define o que quer. Mas a gestão do processo hoje ela tem profissionais específicos para isso, tá? Então, nós precisamos ter processos bem definidos, ok? E o insumo são tudo insumos, são todos os componentes de atividades. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma agência de viagens, tá? Então, vamos lá. O vendedor da agência de viagens, ele precisa... O William foi lá na agência, sentou e falou, olha, eu quero uma passagem aérea para São Paulo. E aí, o vendedor vai entrar, ele não vai chegar lá simplesmente e emitir a passagem aérea, tá? O que ele vai fazer? Ele vai entrar no sistema da empresa, vai fazer uma solicitação, vai pesquisar ali o melhor preço para oferecer para o William. Então, ele não faz ao seu bel prazer. Ele tem um processo para seguir. Então, para que não seja uma emissão burocrática, travada, demorada, ele segue uma rotina. Então, ele consulta o orçamento para viagens, depois ele consulta as opções de voo, depois ele faz a compra da passagem e depois ele, na verdade, primeiro, antes de comprar, ele comunica ao cliente os valores disponíveis e aí o cliente toma a decisão e ele conclui a compra da passagem lá no sistema da agência de viagens. Então, esse é um processo simples aí, tá? E, ao fim desse processo, existe uma requisição que é transformada numa passagem aérea. Então, isso é um processo aí que eu falei rapidinho para vocês entenderem o fluxo aí. O vendedor tem um sistema que ele entra e segue alguns passos para fazer a conclusão da venda da passagem, por exemplo. Tá? Bom, e dentro da gestão de processos, você precisa também entender que toda gestão de processos ela trabalha com ferramentas de gestão. Então, nós utilizamos os planos de ação, utilizamos o ciclo do PDCA, inclusive o BPM, existe até um software de gestão de processos que gera os fluxogramas das ações. Em médias e grandes empresas, é muito comum o colaborador receber um manual de processos, onde ele vai poder estudar e vai ver o fluxo de cada atividade que ele vai desempenhar lá, de cada processo que ele tem que executar para atingir o objetivo final dele. Então, é muito comum você receber fluxogramas com
os processos desenhados, né? Então, é importante também você sistematizar isso para tornar mais eficiente. Ah, Lê, mas meu negócio é pequeno. Pois, então, ótimo, seu negócio é pequeno, começa construindo os processos a partir de planilhas. Se você souber desenhar o processo e visualizar os seus processos, você consegue aperfeiçoar, tá? Então, tudo que puder facilitar a gestão de processos, você deve aplicar, tá bom? Então, a importância da gestão de processos. Anota aí, qual a importância da gestão de processos? Primeiro ponto, facilidade no acesso à informação. Quando eu tenho uma visão clara do processo, eu consigo ter mais facilidade a aprendizado e acesso à informação daquela atividade, daquele objetivo, tá? Você tem cada vez mais aperfeiçoamento das ferramentas. Então, à medida que você constrói cada etapa do processo, você consegue identificar onde você precisa melhorar e propor sugestões de mudanças, tá? Você se enquadra nas novas realidades do seu segmento. Então, por diversas vezes aí, você que trabalha com concorrência acirrada, o que você costuma fazer? Você costuma pesquisar o cliente. Você costuma pesquisar a concorrência. Por quê? Porque você quer adaptar o seu negócio. Você quer aplicar as melhores ferramentas aí que o concorrente está usando para poder ter concorrência, para poder brigar com ele na questão de preço, em aquilo que mais foi importante para você, né? Além disso, a gestão de processos te ajuda a combater desperdício. Então, você consegue economizar recursos com a gestão de processos. No meu caso, eu vou economizar tempo, né? Você sabendo os detalhes de cada processo na venda, eu vou economizar tempo, muito tempo, que a gente acaba se perdendo aí. E tempo é o recurso mais precioso que nós temos, né? Você tem com a gestão de processos um conhecimento mais abrangente do seu negócio. Então, quando você faz gestão de processos, você é capaz de conhecer todos os fluxos de atuação da sua empresa. Ale, quando eu era consultora, o maior erro que eu via nas empresas era justamente essa. Eu vou comprar um software de gestão, um software integrado que integra produção, com venda, com tudo, o que está mais caro no mercado, porque o meu concorrente tem não sei o quê. E eu falava, cara, me explica seu negócio, me fala qual que é o processo de produção e o processo de venda, que via de regra são os dois maiores negócios que tem numa empresa. O cara não sabia me explicar as principais etapas. Eu falei, cara, você já parou para pensar se te atende? Você tá comprando uma Ferrari, mas você só sabe dirigir um Fusca, então você acha que te atende? Então, assim, o que eu via mais erro era isso, a empresa não ter processo e querer implantar software. Aí, assim, implantar software já não é uma coisa muito fácil, ainda mais integrado. Se você errar uma vírgula, o resto da cadeia está tudo errado. Então, assim, quando a pessoa tem o processo, de fato, e para treinar pessoas também, né? É muito mais fácil treinar pessoas quando você já tem tudo estabelecido, a linguagem fica bem mais clara do que... Eu vejo o processo como um cano, né? A água sempre vai passar ali. Se tem algum problema, é fácil de detectar. Agora, se você não sabe nem onde está o cano, então não tem como. Exatamente, você falou tudo. Imagine um duto de um prédio, né? O William mexeu com construção aí. Qualquer parte ali de tubulação que ele errar ali acaba com toda a engrenagem do negócio. Então, esse exemplo é muito, muito bacana, Vivian. É isso mesmo. Se você tiver todos os processos claros e bem definidos, porque tudo numa empresa acontece, várias atividades são desempenhadas ao mesmo tempo, né? Então, se você tem os processos claros e bem definidos, você consegue se alinhar aos objetivos estratégicos da empresa. Então, qualquer pessoa nova que chega, qualquer colaborador novo que chega no seu negócio,
ele já entende o que ele precisa fazer, como ele precisa fazer, quando ele precisa fazer, para quem ele precisa fazer e por que ele precisa fazer. Então, o desenho de gestão de processos ele é fundamental para isso. Então, essa é mais uma importância, tá? Você precisa ter os processos claros e bem definidos para poder atingir os objetivos estratégicos da sua empresa. Mais um. Gestão de processos possibilita você mensurar resultados, tá? Então, a gestão de processos vai te dar uma clarificação do porquê você chegou naquele resultado específico, né? É fácil você reconhecer as falhas, é fácil você identificar os pontos que você acertou, para que você possa corrigir onde você errou e melhorar onde você acertou. Então, mensurar resultados também é mais um ponto importante da gestão de processos. E ele te ajuda a estabelecer indicadores assertivos para que você possa medir a performance das atividades, tá? Não importa qual seja. Você vai criar indicadores à medida que você entende o processo. Se você não entende o processo, os fluxos das atividades do seu negócio, você não vai mensurar qual indicador é importante, tá? Então, nenhum negócio, como eu falei lá acho que foi na primeira aula, nós somos únicos, então o nosso negócio é único. Embora tenha concorrência, nós temos lá particularidades que só nós podemos estabelecer. Então, quando eu entendo todo o processo do meu negócio, eu começo a criar indicadores assertivos que vão fazer a diferença no meu negócio a partir do entendimento que eu tenho dele, tá? Uma outra importância da gestão de processos é criar sinergia entre as pessoas e as áreas. Se você já trabalhou aí, eu acho que todo mundo aqui já trabalhou em empresas aí de médio porte, você percebe que, muitas vezes, se você não tem processos, você gera pequenos conflitos e confrontos internos, porque cada um ali monta seu timezinho, sua panelinha ali, e cada um quer fazer o seu de forma descontinuada, desagregada. Por quê? Porque não tem processo, cada um quer fazer do seu jeito para mostrar o seu peixe. Quando você tem processo, você cria essa sinergia e alinhamento. Aí você integra todo mundo, porque todo mundo sabe que o que ele faz parte de um processo maior, né? E você entende que você precisa trabalhar em conjunto para ter os resultados que você deseja. Então, a sinergia entre as pessoas também é outro aspecto muito importante da gestão de processos. Beleza? Para anotar aí? Estão me ouvindo bem, gente? Então, tá bom. Até aqui, alguma dúvida? Está dando para compreender bem a importância da gestão de processos? Ó, a atividade de vocês dessa semana, anotem aí. Eu vou continuar a aula, mas eu já não quero perder aqui, tá? Você vai desenhar um processo dentro do seu negócio. Você vai desenhar o começo, o meio e o fim, as pessoas envolvidas desse processo e quais são os indicadores que você precisa observar dentro desse processo. Já anota isso aí, porque vai ser a atividade da semana. Agora, vamos lá. Pode falar. Eu acho que a gestão de processo, eu não sei quais são as próximas aulas, mas a gestão de processo é um grande diferencial para passar aquela fase dos 5 anos das pequenas empresas, porque ela auxilia na gestão do tempo para evitar retrabalho, desperdício de mão de obra e de recursos, fazendo
mais de uma vez a mesma coisa, ou deixando de fazer uma coisa que realmente seria importante para o processo. Ela auxilia na gestão de pessoas, porque quando você vê que o processo não está feito, você consegue dar um bom feedback, você consegue pontuar a pessoa e corrigir a rota. Ela auxilia na gestão de recursos financeiros, porque quando você tem um processo bem estabelecido, você tem cheques, né? Uma das premissas dos indicadores, com certeza você vai falar em algum momento, é você possibilitar que a pessoa que executa não aprova, que a prova não lança, que você consiga fazer o cheque. Então, para um pequeno gestor, é muito fácil confundir o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, e aí, só um pouquinho, filho. E aí, com os indicadores, para isso acontecer, uma pessoa tem que estar lançando tudo aquilo que o gestor ou o dono da empresa está fazendo, e aí consegue mostrar para ele onde que está indo o dinheiro, onde que está indo os furos, os problemas da empresa. Eu acho que a gestão de processo é a principal ferramenta para uma empresa passados 5 anos de existência. Exatamente, exatamente. Muito bom isso aí. Então, já que você falou de indicadores, eu vou dar alguns exemplos aqui de indicadores, tá? Anotem aí. Pode falar? Às vezes parece que vocês não estão me ouvindo, mas vamos lá. Estão ouvindo, né? Pode falar, Lê, tá tudo de boa aqui. Tranquilo. Vamos combinar o inverso. Quando tiver algum problema, a gente fala. É porque está todo mundo concentrado com a caneta na mão. Então, tá bom. Vamos lá. Indicadores financeiros. Indicadores financeiros. Indicadores de produtividade. Indicadores de desempenho. Indicadores de desenvolvimento estratégico. Indicadores de oportunidades de melhoria. Indicadores de aplicação de soluções inovadoras. Eu falei já indicadores de qualidade de serviços e produtos? Se não falei, já anotem aí. Indicadores de qualidade de serviços e produtos. Indicadores para velocidade de tomada de decisão. E esse já é um benefício da gestão de processos, né? Você, com uma gestão de processos muito bem desenhada e assertiva, você tem rapidez e qualificação na tomada de decisão, porque nem sempre tomar decisão rápido significa qualidade na decisão, mas com a gestão de processos você une esses dois aspectos, agilidade e qualificação para tomar decisão. Um outro benefício muito importante, e a Fabíola já falou aí, eu só vou reforçar, é a redução de custos e melhor distribuição desses recursos. Tá? Então, quando você tem
um desenho de um processo e você vai a fundo ali investigando cada atividade desse processo, você começa a identificar onde pode melhorar para reduzir seus custos e redistribuir esses recursos de uma forma mais assertiva, tá? Melhor aproveitamento do tempo. Que está ligado a um indicador de desempenho. Então, isso você consegue medir muito bem quando você tem um processo definido, executado por duas pessoas diferentes. E aí você consegue medir o nível de maturidade que o seu processo tem, com uma pessoa e com outra. Então, você tem um indicador de desempenho de pessoas à medida que o processo está estabelecido. E o fundamental, né, gente? O benefício fundamental é o aumento da satisfação do cliente. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque a satisfação do cliente está diretamente ligada à proposta de valor que você apresenta, tá bom? E aí eu quero clarificar para vocês, se vocês não têm ainda isso muito bem definido na cabeça de vocês, eu peço que procurem a respeito depois, mas eu vou dar uma pincelada aqui. O que é uma proposta de valor? A definição dela é simples, tá? É o motivo pelo qual alguém vai comprar o seu produto. Para alguém comprar o seu produto, ele tem que identificar que o produto tem valor para ele. Então, anota aí para mim quais são os 4 aspectos de um produto de valor. Isso vai ajudar vocês a definir a proposta de valor que o seu produto entrega para as pessoas. O primeiro aspecto, excepcionalidade. Anota aí. Originalidade significa excepcionalidade / originalidade. Então, o que o seu produto, mesmo tendo concorrência, entrega de valor no que diz respeito à originalidade? O que ele faz de excepcional ali, que vai despertar a atenção do seu cliente? Esse é o primeiro ponto. Para entregar um produto de valor, ele tem que ser original. Dentro da concorrência toda, como eu falei, ele tem que ter algo original. Segundo ponto, excelência. Você tem que garantir que o seu produto, o seu serviço, ele se sobressaia dos demais. E não seja apenas algo que seja mais um produto igual dos outros. Então, você precisa ter como meta isso para você desenvolver no seu negócio. O que eu entrego de excelência dentro do meu produto? Terceiro ponto da proposta de valor, exclusividade. Ela vai te distinguir no mercado em relação aos seus concorrentes. Ou seja, o que o seu produto tem que vão fazer com que o cliente escolha você em detrimento a outros fornecedores do mesmo produto. Exclusividade. E o quarto aspecto, desejável. Seu produto tem que ser desejável. E o desejo ele vem de uma necessidade. Então, você precisa tornar o seu produto necessário no dia a dia do seu cliente, né? Então, ele tem que cumprir uma necessidade, ele tem que entregar algo que o cliente deseja. Então, você tem que levar em consideração as empresas que fazem parte aí do seu segmento, pesquisar essas empresas e verificar que tipo de cliente que compra esse produto.
e quais são as necessidades desse cliente para você despertar o desejo nele, tá? Então, uma proposta de valor tem esses 4 aspectos aí. Quem pode repetir para mim os 4 aspectos? Não precisa explicar muito, não. Vou repetir para você aqui, Ale. Bem, o primeiro que você falou foi a excepcionalidade, a originalidade, né? Então, eu entendo aqui que a gente tem que criar uma coisa que ela quanto mais disruptiva, mais nova, né, dentro do mercado possível, melhor. Depois você fala aqui da excelência, né? A gente tem que tentar entregar o serviço com a maior excelência possível para o nosso cliente, né? O nosso produto tem que ser um produto que ele tenha excelência, né? E acho que quando você fala de excelência, não é só na apresentação, mas também no caminhar, né? Depois que você já entregou o produto, o cliente entender que aquilo é bom e querer continuar também, você tem que entregar um produto que mostra excelência, não só antes, mas depois também. Aí, com relação à exclusividade, que você fala que é distinguir a relação aos outros fornecedores, por que tem de diferente, né, naquele produto seu? O que ele tem, por que ele vai pegar de você quando ele pode, se tem outras pessoas trabalhando no mercado com o mesmo produto, né? Por que ele vai pegar você? E às vezes é interessante nesse ponto, que pode ser o mesmo produto, mas às vezes você vai pagar mais caro e vai pegar com outra pessoa, por quê? Porque você gosta, às vezes, da qualidade do pós-venda, gosta da atenção que a pessoa dá na hora de fazer o relacionamento com o cliente. Então, tem uma coisa bem interessante na exclusividade. E o último que você falou aqui é desejável, né? Quando você fala de desejável, você fala que vem de uma necessidade do cliente, dentro do marketing, a gente fala que a gente tem que atingir uma dor, né, do cliente, né? Então, você tem que, o teu produto, ele tem que estar ali para atender uma demanda existente daquele cliente, uma dor que ele sente que ele precisa resolver e que o teu produto traz essa capacidade de resolver esse problema para ele. Perfeito. Exatamente. Então... Muito bem esclarecido, hein, rapaz? Estamos aí, ué. Qual é a finalidade da gestão de processos? É entregar a sua proposta de valor da melhor maneira e mais ágil e mais eficiente possível. Então, tudo que você fala de gestão de processos precisa ter o fim em entregar uma boa proposta de valor. E aí você precisa desenvolver esses 4 aspectos aí, rodando os processos e aperfeiçoando continuamente para poder entregar uma proposta de valor ajustável com a realidade atual. Pode ser que a sua proposta de valor hoje, daqui 6 meses, não seja mais adequada. Então, você precisa o tempo todo aperfeiçoar. E por isso que a gestão de processos existe. Esse é o principal aspecto da gestão de processos, tá? Um outro benefício da gestão de processos é no que diz respeito a pessoas, retenção de talentos, né? Por quê? Porque quando você trabalha num lugar onde os processos funcionam, com certeza você se torna mais produtivo e você tem mais resultado para você mesmo. E você cresce mais rápido, porque você está seguindo ali um fluxo de processos e você entra num desenvolvimento, num autodesenvolvimento espetacular, quando você começa a aprender esses processos da empresa. E aí, quando você chega no ponto de conhecer todos os processos, você começa a fazer parte da engrenagem que vai aperfeiçoar, que vai gerar propostas de inovação, e aí você começa a ter um pertencimento dentro do negócio extraordinário. Óbvio que aqui todo mundo é dono de negócio, então você tem que ser a mola propulsora do desenvolvimento de gestão de processos dentro do seu negócio. Para quê? Para que as pessoas se sintam pertencentes, porque você vai aumentar a produtividade das pessoas, consequentemente, você vai ter retorno melhor e a pessoa também. Uma outra coisa importante, quando você gera automação de processos, e isso não estou dizendo implantar software, mas você entrar num fluxo de processos que você faz as coisas de forma ajustada, você tem eficácia e eficiência. Então, isso, dentro da gestão de processos, vai te dar um ganho em relação ao concorrente. Porque não se enganem, não são todas as empresas que têm uma gestão de processo alinhada.
Por isso que 60% das empresas quebram antes de 5 anos, justamente porque não tem gestão de processos alinhada. Tá? Então, o problema não é a questão de tecnologia, o problema está no alinhamento dos fluxos. E aí as pessoas investem de forma equivocada, foi o que a Vivian falou aí, em contratação de softwares. Ela não tem ainda nem a visão correta do seu fluxo e já quer contratar um software. Por isso que é bom você passar pela etapa de realizar todos os seus processos de empresa dentro do negócio de forma manual, para que você entenda no detalhe tudo aquilo que envolve a sua empresa, o seu negócio. Aí sim você vai falar, bom, eu tenho tais necessidades aqui para poder contratar softwares e tal, e para poder ter mais velocidade. Tá? Beleza, até aqui alguma pergunta? A gente vai passar agora para uma outra parte aqui, que são as práticas de gestão de processos. Até aqui tudo bem? Então, vamos lá. Anotem aí. Quais são as práticas da gestão de processos? Práticas da gestão de processos. A primeira parte do desenvolvimento de gestão de processos é a arquitetura de processos. Anote isso aí. Etapa 1, arquitetura de processos. Então, o que eu preciso ter na arquitetura de processos? Vou pedir para vocês anotarem também. Dentro da arquitetura de processos, número 1, eu preciso visualizar o processo atual. Eu preciso simular o processo e ver a sua funcionalidade. Eu preciso monitorar o processo. Eu preciso estabelecer regras do processo. E eu preciso estabelecer também o fluxo de atividades de trabalho. Agora, a arquitetura de processo, que é a base de tudo que a gente vai desenhar na gestão de processo dentro do negócio, ela passa por uma coisa chamada cultura. Então, eu preciso, para começar a arquitetar os processos, eu preciso desenvolver a cultura. Então, eu preciso entender, todo mundo sabe quais são os processos do meu negócio? Eu tenho responsáveis para executar cada processo? Esses processos estão documentados? A cadeia de valor está claramente definida? Essas são algumas perguntas, e eu vou mandar essas perguntas para vocês, tá bom? Eu vou já vou até postar aqui no chat essas perguntas, porque como vocês vão desenhar um processo na atividade, eu vou passar para vocês para que vocês já possam conduzir esse desenho desse processo já com base nessas perguntas, porque é a partir dessas perguntas, na criação da cultura, que você vai estabelecer todos os processos do seu negócio. Estou colocando no chat aí, vocês podem copiar aí, tá bom? Essas são as perguntas que você vai utilizar para responder sobre a cultura e iniciar a arquitetura do seu processo
da atividade que eu pedi para vocês fazerem aí. Com essas perguntas, você já vai poder saber, bom, o meu negócio está no começo, né? Eu sei aí de cada um de vocês, cada um está num nível aí dentro do seu negócio, então você vai começar a desenhar, a partir disso, o estabelecimento de uma cultura de gestão de processos e começar a aplicar a partir da arquitetura, tá? Agora, se você não conhece nada de processos, aí a gente tem que mergulhar para uma outra seara, tá bom? Aí você tem que contratar um profissional de gestão de processos e ele entender todo o seu negócio e ele vai ser o responsável pela arquitetura de processos. Mas o seu negócio está começando, então isso é muito bom, porque a gente pode desenvolver toda a metodologia de gestão de processos desde o início. Então, isso é muito bacana, né? Eu acredito que aqui a Vivian é que deve ter mais isso, muito mais estabelecido, que ela trabalha já numa empresa maior, né? Já deve ter algumas coisas estabelecidas, Vivian. Fala um pouquinho para nós como é que é aí no seu negócio aí. Bem, eu tenho duas realidades hoje, né? Eu sou sócia de uma empresa chamada Blue3, que é a terceira maior operação da XP no Brasil, e hoje eu tento estabelecer o Desenvolva o Seu Dinheiro, que é a minha plataforma de educação financeira. E aqui eu estou mais levando para o Desenvolva do que para a Blue3, que já é uma coisa consolidada. Mas, assim, para lidar com 13 escritórios no Brasil, os processos da Blue3 já é bem desenhado, bem disseminado. A pessoa, quando entra, fica 3 semanas no onboard para entender como é que funciona tudo. E as plataformas, né? Então, não tem como você fugir. Você captou o dinheiro do cliente, abriu conta, montou a carteira de alocação, alocou o dinheiro. Então, assim, não tem... O fluxo do meu negócio é esse. Não, tanto é que ele é tão claro para a gente que é fácil de explicar. Então, se não for assim, você não consegue expandir o negócio. Por mais, ele é um negócio bom, não tem barreira geográfica, mas você não consegue expandir se você não tratar o processo como ele precisa de ser. E são bem desenhados, com tecnologia, com inteligência, com tudo. Legal. É bem interessante. E no seu negócio aí, você já está tendo a visão de como implantar os processos? Como é que está isso hoje? Não, sim, a gente está estabelecendo, a gente começou com a plataforma de uma forma bem, como a gente tocava ela presencial, né? E agora a gente está migrando ela para online. E a gente está nessa fase de planejamento de expandir isso tudo para 2022, né? E a parte que mais pega para mim, por exemplo, é essa questão do online, de saber como funciona. O cara vai lá, clica num post, não sei o quê, gera um lead, essas coisinhas que eu não estou aprendendo. Mas... E hoje a gente não tem nada escrito ainda, mas a gente já tem, assim, como é que a gente... como é que é estabelecida as atividades, né, para gerar o objetivo lá de lançamento, de estabelecer os cursos, tal, de captação do funil de vendas. A gente agora está caixotando tudo. Legal. Dentro do planejamento. Uhum. Espero que ajude aí essa aula de hoje para você ampliar. Não, sim, nossa, eu gosto. O processo é uma coisa que eu sempre gostei. Bom, então, depois da arquitetura de processos, a gente vai para a segunda parte, que agora... Olha, uma frase para o pessoal que eu sempre aprendi, desde a primeira aula que eu tive no MBA, quando eu fiz pela GV, o professor falou uma coisa: a empresa precisa ser escrava de processos, não de pessoas. A pessoa pode querer sair, pode acontecer alguma coisa com ela, ter um problema de saúde, não sei o quê. A pessoa que substitui ela, lógico que não é no dia para a noite, mas bem treinado e o processo claro, ele vai embora. Então, o processo, se as pessoas estiverem alinhadas com o processo não para. Se estiver alinhado com pessoas, faltou a pessoa, o processo para. Exatamente. Bem interessante o que você falou aí. Bem interessante. E você falou algo assim que, para mim, eu sou muito disso, eu preciso entender o processo, sabe? E se eu não entender o processo, eu fico parado ali. Eu não consigo realizar. Então, e não é uma deficiência minha, é porque tudo é processo, entendeu? Então, quando você não entende o processo, você não consegue dar o seu melhor. Então, já pega essa aí, gente. Quem não tem processo não entrega o melhor resultado. Bom,
Segunda fase, mapeamento de processos. Anota aí. E aqui você precisa ter uma visão detalhada do seu negócio, porque é nesse momento que você vai mapear tudo que precisa ser feito, de todas as atividades que compõem um processo. Então, é nessa parte do trabalho que você vai juntar as peças, para entender todos os fluxos. Ah, mas eu não sou muito detalhista, meu negócio é realizar, que nem eu sou assim também. Mas eu preciso parar nisso e desenvolver uma inteligência para processos, porque isso vai fazer toda a diferença no meu negócio. Então, eu preciso ter processo. Até para montar a mentoria, eu estou fazendo dentro de processos. Eu comecei a construção entendendo quais eram os pilares de um gestor, depois falando de gerir o tempo, porque vocês vão precisar gerir o tempo para fazer as atividades que eu estou propondo. Depois eu falei de pessoas, agora a gente está falando de processos. No próximo módulo, a gente vai vir com ferramentas de gestão. Então, a gente está indo numa trilha, entendeu? Então, isso é um processo. E para tudo a gente precisa ter processo. Então, anotem aí, mapeamento de processos. Terceiro ponto, padronização de processos. Quem não padroniza se perde. Quem não padroniza não entrega um bom resultado. Se você não tem um padrão de atendimento para vender um imóvel, Júnior, Nedino, você sempre vai fazer de uma forma que não vai gerar valor. Agora, quando você tem um padrão e você consegue flexibilizar de acordo com o cliente, você tem mais segurança. Por quê? Porque você tem um método na sua cabeça, um padrão de procedimentos para poder vender o imóvel. E aí você não pula etapas, né? Toda venda tem um processo, tem etapas. Todo negócio tem etapas. Toda a área... Você sabe que tem técnicas de você mostrar um apartamento grande ou pequeno, pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E eu aprendi isso há muito tempo. Eu, às vezes, vou mostrar apartamento com outros corretores que eu vejo as pessoas, os corretores de 15 anos de carreira errar. Eu vou citar um exemplo aqui. Você vai mostrar um apartamento para um cliente, certo? E os corretores, você vai mostrar a suíte, por exemplo, ou o quarto da criança. Aí está lá o casal e o filho, e o corretor vai e entra dentro do quarto com o casal e o filho. Olha a dimensão do espaço que aquele casal vai ter ali olhando. É muito menor. O que você tem que fazer? Você deixa o cliente na porta, deixa ele entrar com a mulher dele e o filho, para que ele se sinta em casa dentro daquele ambiente, entendeu? Você nunca entra no ambiente com o cliente. Só uma técnica que faz parte do processo mesmo de você apresentar um apartamento para o cliente, entendeu? E faz uma diferença grande, irmão. Acredite. Show. Aí, ó, Fabiana está falando aí no comentário que ela tem experiência na área aí. Espero não estar falando nenhuma besteira, Fabiana. Eu estou falando com base naquilo que eu aprendi e que eu tenho como conhecimento. Depois você me corrige aí, tá? Se estiver falando besteira. Não, tá certinho ali. Na verdade, acho que é o que você falou, é a coisa mais importante mesmo. Quem não tem processo não consegue crescer. É isso aí. Bom, então a terceira etapa, padronização de processos, é uma forma que você vai realmente entender de forma ordenada o que precisa ser feito. E quando você padroniza, você consegue ter a linguagem, a comunicação com a equipe alinhada, porque todo mundo sabe o que tem que ser feito e dentro desse padrão, óbvio que cada um tem seu estilo de conduzir as coisas, mas que estão todos ligados pelo padrão, tá? Quarta etapa aí do processo, a modelagem dos processos. Então, a modelagem de processos é exatamente você pegar as melhores práticas, né, e traçar a forma mais adequada de executar os seus processos. Por isso que é importante você conhecer os seus inimigos, né? No caso, concorrentes de mercado.
É muito importante você entender o que ele faz de bom e o que ele não faz de bom. Pegar tudo que ele faz de bom e, em cima disso, adaptar às suas necessidades e poder gerar aí uma modelagem do processo que você executa que é semelhante ao dele. Tá? Então, isso fica muito visível, essa etapa, quando você identifica os pontos de melhoria dos processos. É na modelagem que você vai identificar isso. E a quinta parte, a quinta etapa da gestão de processos, na implantação dela, é a transformação de processos, né? Ou seja, você já levantou tudo que precisa melhorar, o que precisa mudar, o que precisa ser otimizado, e, a partir disso, você vai propor transformações naquele processo. Então, pouco a pouco, você vai vencendo as dificuldades na cultura já implantada, porque tem esse lado também, né, gente? Às vezes, a pessoa está lá 10 anos executando um processo da forma que a empresa colocou, só que agora a empresa vai mudar, e essa pessoa que tem 10 anos lá, ela vai falar, nossa, mas agora vou ter que fazer de outro jeito. Aí ela começa a colocar dificuldade. Então, essa quinta etapa de transformação de processos, você tem que fazer um novo alinhamento de cultura com base naquilo que não tem mais como ser. Você precisa mudar para poder crescer, entendeu? Então, a transformação de processo também ela deve ser feita ajustada aos poucos para que você possa implantar a cultura nas pessoas, renovar a cultura, né? Na verdade. Então, isso deve ser feito aí de uma forma contínua, constante, mas com calma, para que você não agrida a mentalidade de quem já faz há muito tempo algum processo. Tá? No nosso caso aqui, como todo mundo está começando um negócio, eu acredito que não tem muita dificuldade nessa etapa. Ah, mas ali, eu vou começar agora, já vou propor transformação. Eu vou te falar, a cada semana de execução de um processo, você consegue propor melhorias. Se você executa algo toda semana, você já consegue ver formas melhores de executar, não precisa de muito tempo. Tá? Quem pode me dar um exemplo aí da primeira etapa aí, da arquitetura? Fabiola, desculpa, fala aí para nós aí um exemplo de arquitetura que você já viveu aí. Ixi, vivi muitos. Eu ia pegar o exemplo da Vivian, que ela estava falando lá, né? A respeito acho que é um YouTube, Vivian, que você tem. Qual que é o Desenvolva o Seu Dinheiro no YouTube? Hoje a gente tem mais forte o Instagram, né? A gente está desenvolvendo as outras plataformas. Então, o objetivo é ensinar as pessoas a trabalharem com o seu dinheiro, certo? Isso. E você vai ganhar dinheiro com isso? Oi? É um negócio? É, a venda de cursos, né, na verdade. Venda de curso. Então, você precisa visualizar que a plataforma, o objetivo final é a venda do curso, né? Aí, quando você fala para simular o processo e ver sua funcionalidade, como que você vai alcançar os clientes, fazer as telas de captura de leads, qual é o perfil do seu cliente. Então, você tem que ver todas as variáveis que vão atingir o público-alvo. Então, aonde que está o meu cliente que quer investir dinheiro? Aonde que está... como que eu consigo alcançar ele? As pessoas que leem o meu Instagram estão interagindo para virar um cliente ou não? É meus parentes, amigos ali que estão me dando uma força. Preciso entender isso, né? Legal. Aí, monitorar o processo é justamente, depois que você tem a captura de leads, você vê como que aqueles leads estão interagindo com o seu negócio. Estabelecer regras. Então, quais são os funis de vendas que você vai fazer? E tudo isso, Vivian, é muito legal você fazer por escrito, porque na cabeça falha, entendeu?
estabelecer o fluxo de atividade de trabalho. Então, uma vez que você determinou quem são os clientes, onde você consegue capturar, como eles estão interagindo com a sua página, se isso realmente vai se transformar num cliente possível de fazer o curso ou não, aí você faz um fluxo das atividades, ou seja, nesse canal de vendas, eu atingi o maior público, então eu vou trabalhar mais nesse canal, com essas informações que captam esse perfil de clientes melhores que transformam em compradores de curso. Seria mais ou menos isso, né? E aí você tem que, com certeza, escrever esse fluxo, porque quando você aumentar a quantidade de colaboradores, você consegue fazer todos os colaboradores sigam o mesmo fluxo para fazer essa atividade que você está fazendo. Alexandre, deu um BO aí no seu celular. Estou resolvendo. Não sei se ficou claro. Claríssimo, ficou claríssimo. Muito bom. Desculpa aí, é porque eu entrei com o negócio para fazer um print aqui. Ale, ficou claro aí? Deixa eu dar um exemplo. Foi bom aí, já. Depois eu vou pegar esse pedaço da aula e depois falar com você também, Fabiola, que é justamente isso. O negócio é que eu não entendo. Eu entendo gestão de processo, mas não entendo o que eu preciso fazer agora nesse sentido, porque eu nunca trabalhei com isso, né? Eu sou a geradora de conteúdo, eu nunca pensei que eu ia estabelecer um negócio desse. Você quer ver um exemplo bem visual de um processo que eu implantei, de uma coisa que eu não dominava nada? Por exemplo, eu sou contadora de formação, trabalhei sempre com finanças, e lá em Rondônia eu fui assumir um cargo de coordenadora de projetos. A empresa levava 5 anos para aumentar uma fábrica que elas tinham 16 unidades. Eles levavam 5 anos com a fábrica parada. Vocês imaginam o que é uma fábrica parada por 5 anos? E aí, assim, eu sempre gostei de construção tudo, mas nunca foi o meu forte, né? E eu falei, gente, eu não entendo nada do que esse povo faz, mas eu entendo de uma coisa, eu sei que tá tudo errado, porque primeiro que eu não sei o que todo mundo faz, porque não tem nada escrito, todo mundo faz da cabeça, todo mundo faz nada. Primeira coisa que eu entendi foi para a fábrica, aí o cara me explicou como a fábrica funcionava, então eu entendi como é que era o processo da entrada de leite até na hora que saía o produto. Então eu entendi a plataforma, fui entendendo a fábrica, fui desenhando aquilo, fui desenhando. E aí estavam terminando uma fábrica, erraram, gastaram dinheiro com rampa errada, veio porque é alimento, né? Então é extremamente regulado. Os caras vêm, dizem que não, aí tem que fazer de novo. Você que foi retrabalho em cima de retrabalho. Mas essa fábrica, erraram tudo que podia errar. E eu fui pegando os erros, eu fui conversando com as pessoas que entendiam da fiscalização. Resumindo, o que a gente fez? Chamei o engenheiro, a gente desenhou uma fábrica modelo. Desenhando essa fábrica modelo, a gente determinou até o tamanho das portas, o tamanho das janelas. Depois disso, eu não tive mais problema. Toda a fábrica que eu expandi, era só eu aumentar ou diminuir a dimensão daquilo que eu estabelecia pelo tamanho da fábrica, quantidade de leite que rodava ali e tal, não sei o quê. Mas fora isso, era só... E aí a equipe já entrava, já sabia o projeto, o mestre de obra, que me ajudou a fazer o projeto junto com o engenheiro, então ele já estava na cabeça dele o que ele tinha um coordenador geral de todas as obras e os mestres de obras locais. Então, com o processo que a gente foi estabelecendo, que um trem que para mim era gigante, assim, era milhões, você pode uma fábrica de leite, é muito dinheiro ali envolvido, a gente conseguiu, então, de 5 anos, a gente gastava 2 anos e a gente meio que fazia as fábricas de novo, não era qualquer reforma que a gente estava fazendo, qualquer ampliação, não, a gente meio que fazia. E nesses 2 anos, a gente conseguia aproveitar alguns dessas pessoas na própria obra, elas não ficavam ociosas, e alguns, principalmente os queijeiros, que eram pessoas mais experientes, a gente fazia um rodízio com eles em outras fábricas para eles irem ou ajudando pessoas que estavam com deficiência ou aprendendo com pessoas que tinham uma qualidade melhor de trabalho com eles. Então, até isso a gente conseguiu fazer em 2 anos. Foi uma experiência assim que eu nunca vi processo dar tão certo, assim, de todas as experiências que eu já tive com o processo, porque era algo muito grande, era algo que eu não entendia, mas algo que, a partir do momento que eu me dispus a desenhar tudo e botar no papel, a minha chefe falava assim, a Vivian consegue juntar o pé com as orelhas. Ela sempre falava isso, a Vivian junta o pé com as orelhas. E eu sempre entendi que é o processo, porque todo mundo entendendo o que tem que fazer, a coisa ia rápido. E a gente economizar muito dinheiro. Sim, perfeito. Vivian, desculpa. Fazer também. Vivian,
Vivian, deixa eu te fazer uma pergunta só para eu entender. Hoje, qual parte que você está tendo dificuldade dentro do teu negócio que você não entende, só para eu entender? Ah, não, essa parte é dessa questão, né, de lançamento de curso e tal, não sei o quê, de entender a internet no geral, como a internet funciona. Aí isso aí a Legal. gente está com o Ender, né? Já trouxe o Ender, já perdi tempo, Show de não. bola. Não, show de bola, então. Eu não conseguiria nem falar alguma coisa para vocês aqui se não fosse o Ender, na verdade, tudo que ele já deu uns insights para a gente. E a gente está nessa fase, né? Dezembro agora é para a gente estar planilhando tudo, planejando aí um ano do desenvolvo, para 2022 o desenvolvo sair do papel de fato, como ele precisa sair. Tá? Não, Então, legal. A gente vai ter Vivian, reunião aí segunda-feira, eu também a gente pode trocar experiência sobre Ah, isso. pode sim. Obrigado. uma coisa que é importante vocês saberem é que na mentoria de Vivian, licença. 5 aulas Vivian, individuais. Vocês estão me só um ouvindo? minutinho. Eu tô. Eu Ah, fiz tá, um então. vídeo da Vivian aqui, e só um storyzinho. Posso te marcar o seu Desenvolva Seu Dinheiro, que eu acabei de começar a te seguir. Pode sim. Pode ficar à vontade, Fechou. gente. Valeu, Beleza. obrigadão pela força. Bom, então, Vivian e todo mundo, a gente vai pegar aí as 5 aulas individuais e aí a gente vai poder te ajudar também, Vivian, nessa construção, inclusive, aí do seu negócio online, entendeu? Aí a gente Pode ter certeza, Ale. pode aplicar as ferramentas de gestão, desenhar processo e tal, nessas 5 aulas aí, a gente pega os tópicos principais para você andar, entendeu? Show. Bom, então, primeira etapa, a Fabíola nos explicou, nos deu um exemplo. Vamos para a segunda etapa para ver a fixação de vocês. Mapeamento de processos. William, dá um exemplo aí de mapeamento de processo dentro do seu negócio. Bem, mapeamento de processo dentro do meu negócio. Como é um negócio com muitos processos, né, com várias possibilidades dentro do processo, vamos pegar um exemplo aqui na parte do engajamento dos membros, né? A pessoa que vai entrar dentro do marketplace para quer colocar um anúncio, que é basicamente esse é um dos principais processos que vai ter, é esse. Então, a gente tem o processo, desde que a gente coloca a página no ar, disponibiliza para a pessoa o acesso, né? Faz toda a parte de divulgação para trazer esse membro, e aí, a partir do momento que a pessoa clica no botão iniciar, a gente tem um processo iniciado ali. E qual que é? Primeiro, a pessoa coloca o tipo de categoria, coloca o tipo de anúncio que ela quer fazer, coloca o tipo de foto, faz toda a parte do processo do anúncio dela que já existe dentro do marketplace e manda para nós. Aí entra outro processo de revisão do anúncio. Por quê? Porque a revisão do anúncio para a gente saber, primeiro, se o anúncio está dentro dos termos e condições do serviço, se ele respeita, né, e não viola nenhuma regra dos termos e condições do serviço, e se ele também está dentro de todas as nossas políticas de privacidade. Então, a gente começa aí buscar, através desse processo, saber que tipo de cliente é esse, o que a gente vai oferecer para ele, não só colocar o anúncio, mas depois para que ele continue colocando anúncio com a gente e para que a gente possa também vender alguns serviços, porque embora ele possa fazer o anúncio gratuito, é do nosso interesse que depois ele queira usar serviços da plataforma para destacar esse anúncio, para colocar em topo. Então aí já entra um outro processo que vai ser o pós-venda, mesmo sem ele ter comprado nada, vamos assim dizer, mas já vai ser o buscar o cliente, chamar o cliente para a venda direta, né? Oferecer para ele diretamente o serviço, mostrando as vantagens, etc. Depois desse processo todo pronto, a gente autoriza o anúncio do cliente, ele passando por toda essa primeira etapa, anúncio, revisão, a gente autoriza o anúncio vai para a página do site. E aí nós temos o processo de observação para ver a qualidade do anúncio, como que está o serviço, se as pessoas que entram dentro do anúncio, vai ser feito um processo dentro do próprio marketplace para saber se o anúncio está funcionando, se a pessoa consegue entrar, consegue comprar, se mandar mensagem para o rapaz, se a gente consegue ver se está tudo ok, se está tudo dentro do serviço. Então, são alguns processos que a gente tem que mapear, tem que estar tudo desenhado
e vai ter que ser testada, é claro, né? Então a gente vai mapear tudo e vai testar continuamente, sempre vai estar em continuamente. Quando você fala de evolução de processo, é interessante que quando você fala de tecnologia, mesmo que você fale, eu não quero melhorar, que você acha que você pode falar isso, não tem como, por quê? As atualizações dos sistemas usados, desde a plataforma até os plugins, porque uma coisa é a plataforma, o tema, o plugin, são várias ferramentas integradas, cada uma vai tendo a sua atualização. Então, você tem que acompanhar isso, porque se você não fizer isso, automaticamente a qualidade das engrenagens começa a decair e o seu serviço começa a ter falhas, começa a ficar ruim. É bem interessante isso. E tudo isso está dentro também do mapeamento de processos, que também tem a questão das atualizações, da evolução constante, etc. Legal. Júnior, dá um exemplo aí do seu negócio de padronização de processos. O que é padrão no seu negócio? Seu microfone está fechado, Júnior. Está fechado, Mick. Então, eu confesso que eu tinha uma dificuldade até hoje de entender até qual o processo do meu negócio. Você entendeu? Eu que te pergunto, o que eu identificaria como padrão no mercado de imóveis? Eu não sei identificar, para te falar a verdade. Então, entendeu? vamos lá. O que nós temos de padrão? O que é padrão? Como que você capta clientes? Quais atividades você executa para captar cliente? Entendi. Através de placas que eu coloco a primeira captação é o imóvel, né? Porque através do imóvel eu vou fazer anúncio na internet e vou fazer anúncio no Instagram e anúncios através de placas. Eu coloco placas espalhadas nas cidades. Entendeu? Isso é um processo padronizado. Todo mundo faz isso? Padrão. Essa é a forma de captar cliente hoje. Não, Todo nem todos. mundo A maioria faz hoje fazem. Cara, a grande maioria hoje fazem isso sim. Antigamente a gente captava clientes através do jornal, né? Mas isso daí hoje ninguém gasta mais dinheiro com o jornal fazendo anúncios. Pelo menos eu acredito. Faz muito tempo que eu não pego um jornal para ver os anúncios. Mas quando eu entrei no ramo imobiliário, era o cliente, eles vinham através dos anúncios em jornais. Entendeu? O Popular, por exemplo, era o mais forte. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que eu estou falando. Você precisa entender que todo processo ele precisa ter um padrão para que você possa medir o resultado dele. Então, se você não tem ações padronizadas, você não consegue medir, porque você faz sempre de um jeito diferente. Quando eu faço diferente, eu não tenho como ter uma medição de resultado, né? Então, você padronizou o seu jeito de captar clientes. Está funcionando? Não está funcionando. Eu fiz isso durante 3 meses e não melhorou minha captação de clientes. Aí você precisa mudar o seu padrão. E aí você muda o seu padrão e mede, faz durante um tempo para poder medir novamente, entendeu? Então, toda padronização ela precisa ter um tempo de execução para que você entenda se aquilo faz sentido ou não. Tá? Entendi. Eu confesso que eu estou tendo, até você sabe que eu voltei recentemente para o ramo imobiliário, estou tendo uma certa dificuldade na captação de clientes, entendeu? Eu estou atendendo muito corretores com seus clientes nos meus imóveis que eu tenho captado do que propriamente meus clientes, entendeu? Tem acontecido muito isso. Já as coisas têm acontecido, mas eu já observei essa falha e estou trabalhando para mudar e está me ajudando bastante aqui o curso, inclusive, o Gestor Restaurado. Show. Bom, modelagem de processos. Alguém tem um exemplo, Vivian? Eu estou num ramo extremamente... o mercado financeiro, no geral, ele é extremamente regulamentado. Como ele é extremamente regulamentado, a gente não pode fazer... A gente tem restrição toda hora e a CVM está em cima, o caso da própria XP está em cima. A gente sempre vê, assim, por exemplo, melhores práticas no sentido de... dar um exemplo do próprio Nedina aí, de captação de recursos, de clientes.
a gente tem estabelecido, por exemplo, alguns almoços de negócio que tem dado muito certo. A gente tem conseguido trazer um cara de renome no cenário nacional, um gestor. A gente teve 2 gestores de fundo, que é uma das maiores gestoras e mais antigas do Brasil. Os caras vêm com uma linguagem técnica muito boa, que todo mundo entende. Você consegue entender, por exemplo, o que aconteceu agora na África do Sul, a questão da vacina, o que está repercutindo no mundo. Você consegue ter um cenário internacional, nacional, e você consegue conhecer também a nossa empresa. Então, a ideia do evento é justamente essa. E aí você faz de uma forma que, assim, você envolve o assessor que capta a pessoa que vai para o almoço, e é mais fácil você chamar a pessoa para o almoço que você chamar ela para outra coisa. Isso é uma coisa muito antiga, mas a gente tem, a empresa tem conseguido sofisticar isso com isso. Você traz uma informação relevante, todo empresário precisa saber o que o cara está falando, né? E aí, de fundo, você consegue ter uma reunião, assim, com padrão mais alto. Por exemplo, a gente faz no Coco Bambu, no Piquiros, do Flamboyant, que está ali perto da gente e tal. Então, isso tem sido uma boa prática que tem dado bastante resultado, assim. Uma coisa que foi implantada, por exemplo, quando eu entrei, era tudo feito nas coxas. À medida que os processos foram funilando, a gente conseguiu ter um aumento de performance, de ter alguém que nos ajude na parte operacional. Hoje o assessor fica na ponta da captação e foi inserido o assessor júnior, que é o assessor que faz a parte operacional para a gente. Então, eu fiz aqui a captação do cliente, fechei a alocação dele, eu não preciso ficar preocupando em mandar a ordem, aplicar, esquecer de mandar as coisas. O assessor júnior já é passado para ele, e ele, então, consegue aí fazer. Com isso, parece que entrou mais uma pessoa, ficou mais caro o processo. Pelo contrário, como aqui eu tenho mais tempo sobrando, então eu consigo captar muito mais do que antigamente, porque eu tinha que fazer o processo tudo. É aquela coisa, a gente brinca, né? Você bate o escanteio, vai lá, cabeceia, joga a bola para o fundo, depois pega a bola e joga lá no meio de campo. Então, você conseguiu ganhar mais performance com isso. São 2 exemplos que eu tenho recentes comigo, assim, que foi algo tremendo, que mudou muita coisa, assim. Muito bom, muito bom. Bom, agora a gente vai passar aí para um avanço a mais. Nós passamos por essas cinco fases aí, né? 5 momentos da implantação, e agora a gente vai passar para como que eu vou fazer uma boa gestão de processo. Então, você passou pela parte da arquitetura, as 5 fases aí que a gente já falou, não vou repetir aqui agora, e agora você precisa entrar para ser bom. Então, você implantou, agora você precisa medir. Então, a primeira coisa que você precisa fazer após você implantar é rodar o processo para identificar o nível de maturidade das pessoas em relação aos processos. Então, o primeiro ponto aí para você aperfeiçoar a sua gestão de processos é identificar a maturidade das pessoas em relação aos processos da sua empresa. Anote isso aí. Identificar a maturidade das pessoas. E dentro dessa identificação, você precisa elaborar um mapa geral de processos, tá? Então, uma tarefinha para vocês aí. Pesquisar sobre o mapa geral dos processos. Como que eu faço esse mapa geral dos processos? Isso a gente pode falar na nossa aula individual, mas eu queria que vocês já tivessem aí entendimento de que esse mapa de processos é muito importante. Aí a gente entra no negócio dos fluxos, dos tipos de fluxogramas para gestão de processos e tal, né? Embora eu não seja especialista, eu sempre apliquei um tipo de fluxograma e tal, e aí a gente consegue te ajudar. E eu também vou buscar mais conhecimento aí, caso vocês julguem necessário conhecer todos os fluxos. O que eu utilizava sempre é um fluxo muito simples e que sempre funcionou para mim, tá? Mas você precisa ter um mapa geral dos processos para medir o nível de maturidade do seu time, tá? Uma outra coisa que você precisa fazer também é identificar todos os clientes do processo. Identificar todas as pessoas envolvidas que vão ser beneficiadas por esse processo, sejam elas internas ou externas.
Com isso, você vai começar a avançar para uma boa qualidade de gestão de processos. A tarefa é pesquisar sobre o mapa dos processos, correto? Isso. E eu vou mandar para vocês aí 5 perguntinhas que você deve fazer para entender se esse mapeamento está adequado. Eu vou colocar aqui também no chat, vocês copiam aí as perguntinhas. Pergunta: quem é o cliente ou quem são desse processo? Como ele decidiu participar do processo? Qual a expectativa do meu cliente em relação a esse processo? Quantas vezes ele se envolve no processo? E é possível que o cliente aponte melhorias no processo? Como? Com isso, você vai poder identificar esse mapa de processos e atender as expectativas dele. Tá? Tudo bem até aqui? Vamos seguindo. Após feito isso, você precisa escolher quais são os indicadores de desempenho, tá? E é óbvio que você, como gestor, a primeira coisa que você precisa ter do seu negócio é controle. Então, a gestão de processos ela vem para atender o seu cliente, a sua proposta de valor e para você, como gestor, ter controle, exercer controle, tá? E para isso você precisa definir quais são os indicadores de desempenho que você vai avaliar em cada processo, tá bom? Então, cada processo tem um indicador que você tem que escolher. Não é um indicador, não tem um número exato, tá? O que você precisa entender? Vamos lá. Num processo de pagamento de fornecedor, qual é o indicador que você vai escolher? Eu posso escolher o indicador de não pagar nada com atraso, por exemplo, para não acarretar juros, multas, problemas no nome da empresa. Isso é um exemplo, né? Eu posso escolher indicador de monitoramento de pagamento de fornecedores na data de vencimento. Cada fornecedor pode ter uma data de vencimento diferente, então você tem que ter um monitoramento nesse processo para te indicar as datas de vencimento. E aí você tem que, dentro do seu negócio, entender o que é importante para você em cada processo. E é por isso que você, como gestor, que vai escolher o indicador de desempenho que mais se adequa àquele processo específico no seu negócio. Tá? Isso vai te fazer otimizar a empresa e vai te dar gestão dos processos. Não tem como você gerenciar aquilo que você desconhece. Então, escolha quais são os indicadores dos processos que você quer sempre estar de olho. Tá? Essa etapa não pode ser ignorada, gente. Indicador é o que você vai medir. Então, dentro do processo, o que eu preciso estar sempre atento? Você tem que escolher. Outro ponto importante, para elevar o nível de qualidade da sua gestão de processo, treinamento constante do que for necessário, tá? Então, você está falando, quando você implanta a gestão de processos ou tem continuidade na gestão de processos, você está mostrando para o seu time que você está transformando a cultura do seu negócio o tempo todo. Então, para isso, é necessário você treinar as pessoas. Conscientizar a sua equipe. E, óbvio, né, sua autoconscientização de que você precisa evoluir o tempo todo. Eu acredito que, dentro desse assunto, que é muito amplo, a gestão de processos, para a gente concluir aqui, tudo que você faz dentro do seu negócio, você precisa ter um início, um meio e um final.
E a gestão de processos ela serve para isso, para que você possa medir tudo que você está executando, tá? É fundamental você entender que uma empresa ela só consegue crescer e, principalmente, sobreviver se ela tiver processos implantados. E você não pode ser negligente ao ponto de não escrever quais são os seus processos. Você precisa digitar os seus processos. Você cria um documento de gestão de processos que é um compromisso público com aquilo que você precisa fazer no seu negócio, tá? Óbvio que a gente, quando começa um negócio, a gente quer fazer, quer vender, enfim, quer implantar nossas ideias e tal, mas é fundamental tudo isso caminhar com a gestão de processo. Eu acredito muito nessa parte do negócio. Os negócios que eu tive já, que eu não tinha a clareza da gestão de processos, eles deram errado, né? E tudo que eu faço hoje, eu preciso entender o processo, foi como eu falei com vocês. E, a partir disso, eu tenho que escrever isso, né? Me aprofundando aí essa semana em relação a isso, a gestão de processo, eu tive um insight aí. A minha experiência com gestão de processos ela vai estar no meu livro. Eu estou escrevendo o segundo livro agora e eu vou destinar um capítulo exclusivo para falar da minha experiência com gestão de processos e como isso tem me ajudado a alavancar negócios e a me manter no propósito, sabe? Então, o que eu queria compartilhar com vocês hoje, de forma resumida sobre gestão de processos, é isso. Eu acredito que tem ainda muita coisa para a gente ver junto aí nessa parte de gestão de processo, né? A mentoria, como eu falei para vocês, ela é um start para coisas que você precisa se antenar para ser um gestor, né? Eu quero dar uma visão ampla para vocês, para que vocês possam, dentro do negócio de vocês, ver a importância de cada módulo que a gente está dando aqui, né? Eu não estou falando de coisas triviais de um negócio. Tudo isso que a gente está abordando na mentoria são pontos chaves do seu negócio, que se você não fizer, você não vai conseguir atingir resultados, pelo menos resultados positivos, tá? Então, gestão do tempo, gestão de pessoas, gestão de processos, as ferramentas, que vai ser na próxima aula, tudo que a gente pode usar de ferramenta para poder melhorar o nosso negócio. Eles são fundamentais. Agora eu falo para vocês, é chato mexer com esse trem, gente. A gente quer ser dono de negócio, mas a gente não quer passar pelos processos. A gente quer plantar hoje e colher hoje mesmo. Em algumas coisas dá para fazer isso, mas para montar uma empresa sólida e ter um negócio sólido, você precisa de processo. E esse tema de hoje, para mim, é um dos mais importantes aí da mentoria, porque se você não tiver gestão de processos, você vai se perder. Se você não tiver ações coordenadas e caminhando em paralelo várias ações, você vai se perder, você não vai conseguir colocar o seu negócio para andar. Então, eu queria que vocês tivessem uma atenção especial a essa parte de gestão de processos, busquem mais conhecimento, porque ele vai fazer muita diferença no dia a dia da sua empresa à medida que você crescer. Hoje pode ser que você tenha poucas pessoas trabalhando com você, pode ser que você seja até só você no seu negócio, mas se você começar certo, você vai terminar certo. Alguém quer falar alguma coisa? Ale, eu tenho aqui eu tenho um post de frases de efeito aqui de pessoas que falaram coisas para mim, que fala assim: para crescer, não importa o que você acha que funciona, e sim o que é duplicável. Só tem um jeito de você tornar o seu negócio duplicável, é com gestão de processos. Porque ninguém vai conseguir saber o que está escrito dentro da sua cabeça. Não consegue. Você não consegue explicar para um funcionário,
um parceiro de negócio, para um colaborador, para um investidor, para quem quer que seja, uma coisa que está dentro da sua cabeça, se você não tiver isso muito bem estruturado, dentro de um fluxograma, dentro de um mapa estratégico, né? Então, a gestão de processos, para mim, eu sou apaixonada, eu não acho difícil, eu sou apaixonada por essa área. Então, eu acho que é a coisa mais importante, que precisa realmente dedicar tempo, porque ela vai ajudar em todas as outras gestões, de pessoa, de tempo, de uma série de coisas. Eu quero falar também, Alexandre. Cara, esse negócio me abriu. Vocês estão me ouvindo? Esse negócio me abriu a mente demais. Como eu falei, eu não tinha noção nenhuma. Um amigo meu já fez, ele fez pós-graduação em gestão de processo, entendeu? E eu, assim, dei a mínima, falei, pô, isso não tem nada a ver com o meu negócio, entendeu? Assim, nem perguntei nada, porque na minha cabeça não tinha nada a ver. E hoje eu vejo, eu consegui entender e ver a importância que tem, entendeu? E que se eu não me adequar, eu vou continuar dando murro em ponta de faca. Então, às vezes, as falhas do negócio, as falhas do que eu estou fazendo, tem aí. Porque eu acho que antes, quando eu trabalhei lá atrás, eu até já fazia isso meio no automático, sem perceber. Mas depois que eu saí um pouco do mercado, estou voltando agora, e que eu estou trabalhando meio que sozinho, porque na época eu era gestor de equipe, mas eu tinha um gestor acima de mim que a gente fazia o negócio acontecer todo mundo, como uma máquina, uma engrenagem de uma máquina aí. Mas hoje, como eu estou sozinho, eu vejo essa dificuldade e eu vi aí que se eu tenho que fazer isso. Se eu não me adequar, eu posso sair fora do mercado, entendeu? Então não tem outra solução. Ou você entende como funciona o processo mesmo, você colocar em prática, passo a passo, padrão, como você mesmo falou, fazer o planejamento, ou eu posso sair fora, entendeu? Abriu muito, foi muito importante a aula de hoje. Valeu. Ale, quero falar, cara, que depois dessa aula de gestão de processo, que é uma coisa que eu já, na verdade, até te mandei lá um meme que o pessoal fazia comigo, que tudo eu falava, existe um processo, tudo existe um processo. Desde do café da manhã, ao almoço na obra, não sei o quê, quantas horas vocês vão trabalhar, onde cada equipe vai trabalhar, quantas pessoas em cada equipe, quem vai ser o líder, tudo é um processo, sabe? É bem interessante. Quem está comandando geral, então você tem que montar toda uma estrutura, um processo, literalmente, de coordenação, né? De como é que vai funcionar as atividades do dia, quais vão ser as atividades, quem vai fazer o quê, enfim, e quando você está trabalhando com 50, 60 pessoas, é um processo que ele pode parecer, por mais que ele seja um processo diário, todo dia você tem novas nuances desse processo, porque às vezes aquele cara que quer fazer faltou e você tem que estar ajustando o processo ali também, às vezes, ao que acontece no dia. Mas voltando para o que eu estou fazendo agora, né, para o meu novo projeto e tal tudo, e pensando nos processos, eu falava, pô, lidar dentro da obra era um processo, mas era um processo muito, assim, pequeno comparado com o processo que vai ter o marketplace, porque vão ser muitos processos. E você falou que é chato, falei, cara, realmente vai ser muito chato. Eu vou ter que fazer e desenhar e escrever muitos e muitos e muitos processos, até que vai chegar um momento que eu vou ter que ter algumas pessoas só cuidando dos processos, para a gestão deles mesmo, entendeu? Para que possa estar sempre evoluindo, para não deixar cair, para que manter a qualidade, enfim, tem muitos processos que vai ter que ser escrito aqui. É massa, mas foi demais, pô, aprendizado incrível. E a Fabiola falou aí, ó, bem legal. O Visage é a ferramenta que eu também utilizo para desenhar processos, tá? Eu desenhei isso lá na fundação para desenhar os fluxogramas dos processos de ações e tal. Óbvio que eu não cheguei no ponto de divulgar isso, né, para a equipe. Isso ficava mais entre eu e a diretoria lá dos processos. A gente não conseguiu implantar isso na fundação lá que eu era diretor executivo. Eu acho que se a gente tivesse mais tempo, a gente ia conseguir implantar. E na verdade, é isso, como eu estou falando aqui, eu não consegui implantar. Por quê? Porque, cara, num ambiente público, as pessoas têm uma cultura muito já enraizada, sabe?
E aí a gente lidar com várias pessoas de várias áreas do segmento público que tem uma mentalidade diferente, e para você implantar cultura de gestão de processos detalhada é um grande desafio, tá? A gente pode falar aqui, e é muito bom mesmo a gestão de processos, mas no dia a dia você monitorar, aplicar melhoras na gestão do processo, treinar a equipe e tal, é um grande desafio, viu? Então tem que ser algo que vire assim, só a segunda pele ali. Você tem que comer isso, sabe? A gestão do processo é um processo contínuo que não acaba nunca e tem que ser igual tomar café da manhã, almoçar, jantar. Você tem que fazer todo dia, porque assim você vai ter resultado. Então, fica a dica aí do software que a Fabiola falou, o Visage, tá? Que realmente é o mais simples aí para quem está começando, e eu acho que não precisa muito mais do que isso, tá? Óbvio que os caras especialistas em gestão de processos, que são contratados na empresa especificamente para fazer isso, têm outras ferramentas e tal, mas eu acredito que vale a pena aí a dica da Fabiola, tá? E a tarefa, ela está falando aí, ó, no comentário, de pesquisar o mapa geral do processo. Você pode consultar aí sobre macro de processo, tá? Gente, acredito que é isso. Deixa eu falar com vocês. Segunda-feira tem a live Gestor Restaurado, às 19h19. Eu convidei a Vivian, mas eu gostei desse tema. Eu acho que a gente pode fazer uma live de gestão de processos, e aí a gente pode, quem está aqui na aula agora, ao vivo aqui, Fabiola, William, Júnior e Vivian, a gente fazer um bate-papo sobre isso na live, tá bom? Vocês topam? Boa. Que dia que vai ser, Ale? Eu faço um materialzinho. Toda segunda-feira, 19h19, eu faço a live. Então, é toda segunda. Então, vai ser segunda-feira agora. Cara, eu vou ficar só... Todo mundo aqui, eu já vi, que eu percebi que todo mundo aqui tem uma oratória muito boa. Depois, inclusive, eu quero que você me passe aí aonde foi que você fez seu curso de oratória, que eu acho que eu preciso, sabe? Eu até gosto de falar, mas eu tenho que aprender muita coisa. Eu vi que você falou anteontem, foi anteontem? No up que a gente deu aqui, naquela aula extra, você falando da oratória, entendeu? E você passa uma confiança, cara, muito grande para os seus clientes. Você passou para mim. Hoje, sempre que você fala, aquele dia na reunião, lá na reunião lá que a gente teve na casa do Alexandre, que eu te conheci. Então, eu quero, sim, fazer oratória. Eu tenho essa dificuldade, então acho que eu vou ficar só observando, que aqui tem 4 pessoas, 5 pessoas fera aí para falar. Mas se eu sentir necessidade de vontade, vai tocar meu coração, eu falo alguma coisa. Tamo junto. Então, já que você já falou isso, você vai ser o primeiro a entrar na live, então, segunda-feira. Grava isso, Júnior, não tem nada a ver, não. Vai ser o primeiro, já está dito já e acabou. Tamo junto, tamo junto. A gente Então, tem que tá começar bom, gente. uma hora, né? Uma hora a gente tem que começar, pô. E a hora é agora. Estamos aqui para isso. É isso aí. Tá bom? Eu também tive várias dificuldades e tal, mas não estou nem aí. Eu estou fazendo porque tem que ser feito. Então, você não tem que estar pronto para fazer nada, não. Você vai ser pronto, você vai se aperfeiçoando. A palavra da hora para você, Edine, é a mesma minha. Tem 3 anos que a palavra minha é desconforto. Cara, não tem nada. Chegou um tempo na minha vida que até dormir para mim era desconfortável, porque eu pensava que, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer que se eu dormir vai ser desconfortável. Parece que dava calo no meu cérebro, assim. Hoje está um pouco mais estabelecido, mas até uns 3 anos para cá, parece que dava calo no meu cérebro de tanta coisa que eu tinha que fazer. Gravar vídeo, meu Deus, quando eu fiz meu curso de oratória, era para ele ser feito presencial, por conta da pandemia o ano passado, foi bem na época da pandemia, aí ele acabou sendo virtual, por Zoom. Imagine fazer um curso, igual a gente está fazendo aqui de oratória. Só que para mim foi excelente, porque o que eu fiz dali para frente? Não saía do Zoom, tive que gravar vídeo, e aí eu aprendi a gravar vídeo e gravar muita coisa para Instagram, essas coisas que foi gravar aula, gravada, essas coisas. Então, como foi virtual, tinha que ficar gravando o vídeo e mandando para a professora, né? Porque como é que ela ia testar a gente? E aí, para mim, foi excelente por conta disso, porque aí, já que eu estou migrando para online, era tudo que eu precisava. E palestra presencial, eu já tinha tido experiência de palestra presencial, mas nada virtual, nada do que eu tive que viver dali para frente. Então, assim, a palavra é desconforto, não tem jeito. É desconforto. Anotado. Valeu.
que Muito quando bom. você começa, quando está pronto, é porque você já começou tarde. Então, Tá a certo. hora é agora, como diz a lei. É isso aí. E Valeu. Boa. eu ainda nem fiz curso de oratória, eu vou fazer o ano que vem ainda. Vou sentar o pau nisso aí. É isso aí, meu irmão. Tamo Show de junto. bola. Valeu, gente. Show de bola. abraço. Manda aí. Grande Depois eu abraço. Obrigada, gente. vou mandar essa aula lá no grupo lá, Ale, tá quer bom? tirar foto de todo mundo para você postar? Não, já está feito já. Eu já tirei também aqui, já. Posta lá, Da galera, gente, posta. e marca lá pra gente. Já postei uns 3, vou postar mais um. Pô, e depois vocês vão passando os Instagram de vocês para a gente marcar todo mundo, entendeu? Eu marquei a Vivian, né, no outro Instagram que ela postou. Marquei o Alexandre e marquei o William aí, meu cunhado. Marca Valeu. meu Show de link bola. aí, por favor. Gente, eu peguei Me passa o seu depois, Fabiana. Eu peguei Passa o seu lá no captura- grupo, o seu É Instagram. que eu te Fabiola, marco. moço, é Fabiola. Fabiola. Fabiola, eu desculpa. peguei captura Chama de de tela. Fabi, gente. Faz igual a Lê, Fabi. facilita aí. Não, eu peguei captura de tela também aqui de todo mundo. Vou mandar depois no grupo. Aí vocês podem baixar lá, que ficou bem legal. E aí dá para ver todo mundo na tela aí. E posta no Tá? seu Insta lá e marca a gente, Will. Pode deixar. Eu fiz um por um, então vai todo mundo aparecer lá. Peraí, deixa eu só fazer a sua ali rapidão, que a sua eu não tinha colocado nem primária aqui. Peraí. Fazer que fica todo mundo, já fica todo mundo aí capturado. Aí, show de bola. Isso aí. Aê. Pronto, todo mundo. Valeu, gente. Bom final de semana aí. Tamo junto. Abração, gente. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco, Ale. A gente vai se ver aí, já já. Valeu. Falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Vivian. Tchau, Fabi. Falou, gente. Bom final de semana. Bom almoço. Valeu.